Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Reinaldo. Vamos dar continuidade à nossa extensão da escola bíblica, a escola de profetas. Tivemos a aula 0 falando um resumão, mas hoje nós estaremos trazendo algo bem mais aprofundado que a aula 0. Espero que vocês gostem do conteúdo que eu tenho preparado hoje para vocês, tá bom? Abre sua Bíblia comigo, em Mateus capítulo 13, versículo 19. Tá certo? Se você não viu a aula 0, você pode estar vendo aí no nosso canal. Eu fiz uma playlist especial como Escola de Profetas. Então tem a abertura chamada para a Escola de Profetas e a aula 0, para que você possa ficar por dentro de todos os nossos conteúdos, tá bom? Aqueles que encontrar, digitam um amém aí. E escrito está: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado no pé do caminho. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por até aqui isso ter nos ajudado. Faça com que o nosso coração seja um solo fértil, para que possa criar formas tudo aquilo que o Senhor vai semear na nossa vida. A partir desse momento em diante, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Estou feliz, de estar nessa segunda aula propriamente dita, apesar de ser aula 1, mas é o segundo vídeo, tá bom? De uma série de vídeos que virá. Tudo isso para o crescimento da amada igreja de Cristo Jesus. Então vamos lá, a gente teve no domingo a nossa primeira aula presencial, foi uma bênção. Tivemos algumas pessoas que faltaram por motivos de saúde, então vou trazer em outras palavras, tá certo? Um breve resumo para a gente poder ganhar tempo e ganhar essa aula hoje, ganhar espaço para a aula de hoje. Pronto. O que é a Bíblia? O que é a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. É o registro da revelação que Deus fez de si mesmo aos homens, sendo Deus o seu verdadeiro autor. Foi escrita por homens inspirados e dirigidos pelo Espírito Santo. Seu conteúdo é a verdade, sem mescla de erro, e por isso é perfeito tesouro de inspiração divina. A Bíblia é autoridade única em matéria de religião, fiel padrão pelo qual deve se aferir a doutrina e a conduta dos homens. Sobre a Bíblia também, a Bíblia é um livro composto por vários livros. Eu estava denominando, deixa eu pegar aqui minha Bíblia, estava denominando e descrevendo no domingo, manhã, que essa enciclopédia, falei nisso, essa enciclopédia aqui, essa biblioteca, a biblioteca de 66 livros, certo? A Bíblia é um livro composto de vários livros, A palavra Bíblia vem do grego biblos, que significa livros, por isso eu estava falando da ideia de biblioteca, porque aqui tem 66 livros, certo? Foram envolvidos cerca de 40 escritores, em diferentes épocas, que escreveram inspirados pelo Espírito Santo, E vários tipos de pessoas escreveram, poetas, profetas, apóstolos, escritores, pessoas simples, monarcas, enfim, uma variedade bem diversa de pessoas diferentes, das pessoas mais simples às pessoas mais cultas. Quando Deus resolveu escolher dentre essas pessoas no seu período para se revelar, foi algo tremendo,
né? A Bíblia está dividida em duas partes, o Antigo e o Novo Testamento. Aqui é onde a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, certo? O Antigo e o Novo Testamento, eles focalizam duas grandes alianças feitas por Deus com o seu povo, certo? Então vamos lá, vamos começar. O Antigo Testamento, né? A palavra testamento corresponde, né? Vem a etimologia dela, da palavra hebraica beriti, né? Aliança, pacto, contrato, né? O Antigo Testamento é a revelação de Deus exclusivamente para o povo de Israel, né? E lembra daquela base que eu estava comentando para você entender o Antigo, o Novo Testamento? Lembra que quando eu disse que o Antigo apontava para Cristo e o Novo vê um cumprimento de Cristo e Cristo apontando por um futuro, certo? Então, quero que você lembre disso para que você possa começar a ganhar conhecimento, estrutura para você ter base para ler a Bíblia e não se enganar com falsas palavras, com falsas palestras, com falsos ensinamentos e com falsas pregações, certo? No Antigo Testamento, a revelação de Deus para o povo de Israel, apontando para a vinda do Messias, que haveria de acontecer na plenitude dos tempos. Então, guarda isso, né? Sobre o Antigo Testamento, né? Então, sobre a antiga aliança, Êxodo, capítulo 19, versículo de número 5, escrito está: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Êxodo capítulo 24, versículo 8, escrito está: Então tomou Moisés aquele sangue e espargiu sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras, né? No Antigo Testamento, a antiga aliança de Deus com Israel, nós vemos algo muito peculiar, muito particular, né? Eles receberam essa dádiva, sabe? Eles foram escolhidos por Deus para poder ser representante dessa deidade, dessa divindade, né? De Deus. Mas você sabe que para cada pacto, para cada aliança, para cada voto, existe uma missão, existe algo que é dado e necessita ser cumprido. E nós entendemos que a aliança antiga ela foi quebrada inúmeras vezes por Israel. Então a infidelidade de Israel para com Deus fez com que essa antiga aliança fosse anulada, e então o Senhor começou a apontar uma nova aliança, né? No caso seria um Novo Testamento. Então, vou segurar aqui minhas emoções para não entrar logo nesse detalhe, tá? Também no Antigo Testamento estão registradas outras alianças, certo? Que Deus fez diretamente com os seus servos. Por exemplo, Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 30, Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, Deus faz uma aliança com Adão. Gênesis capítulo 9, versículo do 11 a 17, Deus faz uma aliança com Noé. Aliança de Gênesis capítulo 15, versículo 18, do capítulo 17, versículo 1 a 21, Deus faz uma aliança com Abraão. Gênesis capítulo 26, versículo 2 ao 5, Deus faz uma aliança com Isaac.
Gênesis capítulo 28, versículo 13 a 15, Deus faz uma aliança com Jacó. Segundo Samuel, capítulo 7, versículo do 1 ao 9, Deus faz uma aliança com Davi. Então, nosso Deus é um Deus de aliança. Nosso Deus é um Deus de relacionamento, certo? É um Deus de compromisso. Só que as alianças, elas podem ser quebradas. O seu pacto pode ser anulado mediante ao descumprimento de alguma pauta, né? Podemos declarar nessa maneira sobre, no caso do lado humano, porque Deus não tem falha, né? Deus é soberano, é imutável, ele dá a sua palavra e zela em cumprir com a sua palavra, certo? E mediante a aliança sendo quebrada, né, pela infidelidade do povo de Deus, Deus promete uma nova aliança que deveria ser ratificada, solidificada com sangue. E de quem? De que sangue eu estou falando? Será que você já sabe de que sangue eu estou falando? Exatamente, o sangue de Jesus, certo? Jeremias capítulo 31, versículo também 31, diz assim, ó: eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança à casa de Israel e com a casa de Judá, certo? É o interessante que o Antigo Testamento, literalmente a gente fala da antiga aliança, o antigo pacto de Deus com Israel e com essas pessoas particulares que eu vos comentei, certo? Foram pessoas que fizeram diferença no seu tempo, mas a diferença que essas pessoas fizeram aqui é algumas, tá certo? Pessoas que Deus fez pacto, Deus fez pactos, aliança com mais pessoas também, certo? É uma observação, né? Como eu falei, a aliança ela pode ser quebrada mediante ao lado. Tem um ditado que diz que a corrente sempre, né, quebra para o lado mais fraco. Então nós, os seres humanos, temos a tendência de quebrar as alianças que Deus faz conosco, os seres humanos, certo? Então o Senhor resolveu fazer uma nova aliança. E que tipo de aliança seria essa? Se a primeira foi corrompida, a primeira não deu certo, até mesmo algumas alianças feitas com pessoas foram quebradas. Então o Senhor apontou uma aliança eterna, né? Não conforme fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor: porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Jeremias capítulo 31, do versículo 31 ao 33. Então o Senhor estava apontando essa nova aliança, que seria qual? O Novo Testamento, no sangue de Jesus, a nova aliança por intermédio do sacrifício salvífico, do plano salvífico de Deus mediante ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, certo? Novo Testamento, tá? Trata-se o quê? Da nova aliança. O Novo Testamento é a revelação de Deus para o bem de todos os povos. Olha só como é muito forte. A antiga aliança foi restrita para o povo de Israel, entende? Era somente Israel, a antiga aliança. Como eles invalidaram mediante a incansável vezes, eu costumo dizer em minhas pregações, que mais uma vez Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então Deus levantava uma nação para castigar, levantava um inimigo para subtrair, para, né, para surrar o povo de Deus, para que ele se voltasse para Deus. O Novo Testamento, ele é a revelação de Deus para todos os povos.
O Antigo Testamento, revelação de Deus para Israel. Novo Testamento, revelação de Deus para todos os povos. Não ficou exclusivo só para Israel, mas como está escrito, para todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Certo? Jesus Cristo, Messias, veio na plenitude dos tempos e com ele teve início a igreja, nós, fundada sobre o alicerce do testemunho dos apóstolos, né? Os escritores do Novo Testamento passaram a chamar a primeira aliança de antiga aliança, porque foi substituída por uma aliança superior, feita com sangue de Jesus. Olha só que forte essas referências que eu vou trazer. Mateus capítulo 26, versículo 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Hebreus capítulo 8, versículo de número 13, escrito está, dizendo: nova aliança, envelheceu a primeira, ora, o que foi tornado velho se envelhece, e perto está de acabar. Hebreus já estava, né, instigando o povo, dizendo que falando da nova aliança, porque a velha tinha sido ultrapassada, invalidada mediante a infidelidade, certo? Segundo Coríntios capítulo 3, versículo 6, nos fala que o qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E aqui é onde muitos, quem sabe até mesmo por ignorância, dizem: quando eu sou estudioso da palavra do Senhor, eu fico frio porque está escrito que a letra mata e o Espírito vivifica. E, gente, a forma de linguagem do Antigo Testamento, desse tempo aqui, do ano 50, 60, 70 depois de Cristo, não é a forma que nós comentamos e falamos aqui no Brasil. Povos diferentes, culturas diferentes, coisas diferentes. Quando Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele declara que a letra mata, o Espírito vivifica. A letra que ele está falando é a lei, certo? A lei. O Antigo Testamento, né? Os 10 mandamentos, isso, ele está falando desse tipo de coisa, não da letra, do estudo, porque não mata ninguém, pelo contrário, me deixa mais vivo, me deixa mais quente, me deixa mais avivado, porque é conhecendo a verdade da palavra de Deus que podemos ser libertos, tá certo? Então aqui a gente coloca para escanteio justamente aquilo que eu falei na aula zero. A gente tira essas pedras que muito colocam no caminho, que dizem: não, eu vou ser da oração para eu ter as coisas espirituais na minha vida, os dons, aquela coisa, o lado do Espírito, da primeira aliança. Não é assim, gente, que se interpreta. Não é assim que nós devemos viver. Nós temos que ser dado a leitura, ao estudo das Escrituras Sagradas, porque como é que nós vamos conhecer com propriedade Deus se não for por intermédio da sua palavra? O povo de Deus perece por falta de entendimento e de conhecimento de quê? Da palavra. Mas o Espírito, ele vai vivificando, porque o Espírito Santo, ele testifica, ele convence, é um professor. Ele tanto nos ensina, como ele nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Você entende e compreende isso? Então, o Paulo falando à igreja de Coríntios, no segundo epístola, no capítulo 3, versículo 6, é justamente isso, da lei, a lei, tá certo? Mas do estudo propriamente dito, não mata, vivifica e fortalece, porque o Espírito Santo, o autor, aquele que inspirou, aquele que conduziu cerca de 40 pessoas, envolvendo no seu relacionamento com Deus e falando de coisas extraordinárias vividas no seu tempo. Ele caminha lado a lado testificando, que toda vez que você lê, ele enxerta a veracidade, ele enxerta a certeza que você está no caminho certo, fazendo a coisa certa, e que não deve só apenas ser um estudioso, mas principalmente um praticante, tá certo? Recapitulando
né? Aqui saindo um pouco do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, do Novo Testamento, da Nova Aliança, saindo um pouco, trazer um resumo, né? A Bíblia foi escrita por 40 diferentes autores que representavam 19 diferentes ocupações, né? E algumas dessas ocupações: pastores, fazendeiros, pescadores, cobradores de impostos, médicos, reis, monarcas, e aí vai o restante, que viveram no período de 1500 anos, segundo a primeira linha teológica, a 1600 anos, segundo a segunda linha teológica. Então, para não dizer que foi 1500, foi 1600, eu digo, de 1500 a 1600 anos. Demorou-se a ser compilada. São aproximadamente, né, 50 gerações de homens, certo? Os primeiros 39 livros da Bíblia Sagrada, no caso do Antigo Testamento, foram escritos em hebraico ao longo de um período de em torno de 1000 anos, tá? Houve um intervalo na compilação, né, de 400 anos que nenhuma escritura foi redigida, exceto os livros apócrifos não autênticos, né, deuterocanônicos, que eu vou estar falando deles um pouco mais à frente. Depois desse período de 400 anos que foram escritos, onde surgiram os livros apócrifos ou deuterocanônicos, quase não sai, tá certo? Nós vamos ter o início da retomada de uma nova testamento, de uma nova aliança, de um novo tempo, né? Depois disso, os últimos 27 livros da nossa escritura sagrada, das 27 sublivros, podemos dizer assim, sublivros da Bíblia, foram escritos em grego durante um período de em torno de 50 anos. Uma curiosidade, certo? A Bíblia na época de Jesus ela é chamada, eu vou trazer só 3 colocações, né, como Moisés e os profetas, como a lei, profetas e salmos, a escritura ou as escrituras, certo? Em Lucas capítulo 24, versículo 44, está escrito assim, ó: e disse-lhes: são estas palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, né? Então, hoje nós falamos de Bíblia, mas antigamente, no tempo de Jesus, era descrito nessa proporção, certo? O resumo rápido, certo? Da aula presencial para aqueles que faltaram e não puderam ir, e para aqueles que estão, né, 100% online conosco. É o hebraico, né? A língua do antigo Israel, que foi escrito o Antigo Testamento, exceto por poucos trechos que foram escritos no aramaico. E aqui uma observação sobre o aramaico, né? O aramaico é um grupo de dialetos intimamente relacionado com o hebraico, falados na terra de Israel e em outros países no mundo bíblico. A referência lá em 2 Reis, capítulo 18, versículo de número 26. Os escritos que estão em aramaicos no Antigo Testamento é justamente a parte de Esdras, capítulo 8, versículo 8 e 6. O versículo de número 18 e o capítulo de número 7, do 12 ao 26, está escrito em aramaico. Daniel, capítulo 2, versículo 4 e 7, também. E o versículo 28 está escrito em aramaico. E Jeremias, capítulo 10, versículo 11, está escrito em aramaico, né? Consegui aí trazer precisamente para vocês as partes que estão em aramaico do Antigo Testamento, certo? Já a linguagem do Novo Testamento, Deus tinha preparado um cenário para que pudesse ser oferecida
digamos assim, algo melhor para o povo. Por quê? O aramaico e o hebraico era literalmente restrito para Israel, certo? O hebraico exclusivamente de Israel. O aramaico, já com as idas e vindas dos cativeiros, descer para o Egito, essa mistura propriamente dito com as outras nações, então foi compilado aí o aramaico, onde nasceu propriamente dito aramaico, uma certa mistura. Então o povo perdeu a identidade, que é o hebraico, a língua de identidade, e por se misturar, né, invalidar a aliança, se corromperam, começou a se misturar. Tá certo? Se é que vocês estão me entendendo. Então nasceu o aramaico. Mas Deus, em sua plenitude, ele preparou um cenário para que o Novo Testamento fosse escrito em uma língua detalhista, né? A língua grega, tá bom? Com a língua difundida pelo Império de Alexandre o Grande, que viveu de 356 a 326 a.C. Ele conquistou o mundo civilizado, um pouco de história para você, certo? Conquistou o mundo civilizado e desde a Grécia até a Índia, também conhecido como Alexandre Magno, né? Então, no caso, estou falando do grego comum, do grego koiné. Era a língua, digamos assim, a língua mundial. Deus preparou o cenário. Olha, se o hebraico era exclusivo para Israel, o Antigo Testamento compilado para Israel, por quê? A antiga aliança, eu resumo aqui, viu? A antiga aliança era exclusiva para Israel. Era a revelação de Deus para com Israel. Aí Deus prepara o caminho utilizando Alexandre o Grande, conhecido, né, Alexandre Magno, e ele conquista o mundo e a língua mundial se torna o grego koiné, e então é onde nasce a escritura, né, as compilações, aonde nasce o Novo Testamento propriamente dito, escrito, tá certo? O koiné era aquela língua popular, né? Aquela língua cultural que todo mundo falava, mas tinha um segundo tipo de grego que era mais para as pessoas mais sofisticadas, né? Um vernáculo linguístico mais apurado. Mas o Novo Testamento foi escrito no koiné, numa língua comum, tá certo? Deixa eu ver aqui em quantos minutos nós já temos de aula. Nossa, já estamos com algum tempinho já, certo? Quero falar um pouco sobre os autógrafos. O que é um autógrafo? É o texto original escrito por um profeta, apóstolo, evangelista, inspirado pelo Espírito Santo. Pastor Reinaldo, o que foi que aconteceu com eles, com os autógrafos, com o original? Infelizmente, nós temos mais os originais. Foram perdidos, se desfizeram com o tempo. Hoje nós temos somente as cópias. Porém, as milhares de cópias espalhadas pelos cristãos do mundo e preservadas de geração em geração garante a sua fidelidade. Até porque Deus prometeu que a sua palavra não seria destruída. Salmo 119, verso 89, Isaías capítulo 40, versículo número 8, Mateus capítulo 5, versículo 18, Mateus capítulo 24, versículo de número 35, tá bom? Meus amores, tô fazendo essa aula aqui, né? Consegui aqui um tempinho, fazer quase antes do horário do culto. Vou fazer aula 1.A. Vamos encerrar aqui, né? E eu vou estar fazendo a aula 1.B, tá bom? Para dar continuidade. Então, lembrando, para ficar guardado aqui na memória, os autógrafos, escritos originais, aquele que foram compilado original diretamente das pessoas que estavam lá, né? Apóstolos, evangelistas, profetas, não existem mais, apenas cópias.
cópias. Então as cópias vêm sendo passadas de geração em geração, e Deus prometeu que a sua palavra não seria destruída. Então, de geração em geração, ela tem nos alcançado. Tá bom? Deixa eu falar um pouco para vocês, né, dos conteúdos que virão, né, na próxima aula. Os apócrifos, a formação do cano do Antigo Testamento, a formação do cânon do Novo Testamento, e assim sucessivamente. Quero louvar a Deus pela sua vida nessa aula compactada, né, que vamos ter essa série de vídeos, podemos dizer, de uma bibliologia, né, contando a história da Bíblia. Então, hoje foi um pouco do resumo, em outras palavras, da aula 1, que foi presencial, com alguns acréscimos. Fica por dentro, se inscreve no canal, dá aquele like para dar uma fortalecida no canal. A Escola de Profetas, ela é uma extensão da Escola Bíblica e é um oferecimento da Igreja Cristã Tabernáculo de Deus para você que quer conhecer mais de Deus, tá? Que Deus abençoe e te guarde, tá bom? E faça o teu entendimento ser expandido ao ponto de você compreender em plenitude as Escrituras Sagradas. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.